Fala galerinha, tudo bom? Júnior da J Marketing aqui com vocês. Bom, vamos lá galera, eu quero passar um conteúdo para vocês assim, ó, faz um tempo que eu tô enrolando para vir aqui, passar alguma coisa e mostrar alguma coisa bacaninha para vocês. Tava esperando algo que realmente trouxesse conteúdo, trouxesse qualidade, demonstrasse o tipo de serviço que eu presto, demonstrasse, passasse uma informação bacana para que vocês tivessem. Qual vai ser o tema? O tema é o seguinte, ética no marketing. Aí você fala assim, poxa, mas por que cargas d'água eu vou ter que saber sobre essa situação de ética no marketing, o que isso influencia na minha vida, e é sobre isso que eu quero falar com você. Bom, eu quero ser um pouco prático aqui, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, você já entrou em um site, por exemplo, ó, eu tenho aqui, por exemplo, vamos lá, site do Submarino. Tá vendo aqui embaixo? Todos os sites estão com essa janelinha, eles têm que abrir esse pop-up aqui te informando tanto das políticas de uso como as políticas de privacidade e também informando sobre a manipulação de dados. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas por que essa manipulação de dados e o que isso é importante para mim e o que isso influencia a minha vida e o que isso faz com que todo o embasamento do marketing seja por conta disso daqui, ó. As grandes estratégias de vendas estão baseadas em dados. Por isso que eu falo que existe uma grande diferença entre você aprender marketing digital e você se tornar um especialista de marketing digital, uma pessoa que sabe vislumbrar uma estratégia de marketing baseado na necessidade de qualquer segmento. Marketing é marketing. Não tem marketing só para isso aqui, marketing só para aquilo ali ou marketing para aquilo lá. Marketing vem da academia do marketing tradicional, dos nossos 4Ps, e aí a gente levou isso para um âmbito do digital. Na hora que foi para o âmbito digital, isso acabou tomando ramificações, e eu vou explicar para vocês por que existe várias ramificações dentro desse marketing digital atual, e no nosso marketing antigo não tinha, até porque quando você trabalhava no marketing antigo, eu vou colocar aí o marketing antigo, que são os fundamentos primordiais ali do marketing, com o nosso amiguinho Philip Kotler, falando sobre os quatro P's, né? Ponto, produto, promoção e, vamos lá, praça. Ou seja, então praça já está no ponto. Então é praça, produto, promoção e preço. Então vamos lá, o preço é muito importante, porque ele acabou ligando tudo isso. Se a gente pegar dos anos 60 para trás, todo o gerenciamento de empresa que era feito, esse gerenciamento tinha como base fundamental nas tomadas de decisão a parte financeira. Então a parte financeira, até ali meados dos anos 50, 60, ainda era quando se falava em gerenciamento de empresas, a gente falava sobre olhar as finanças. Então era comum você chegar e falar assim, me dê os seus livros financeiros aí, que eu vou ver como que está a saúde da sua empresa. Ah, Júnior, mas não existe isso hoje. Sim, existe. Mas as tomadas de decisões internas também era pela ótica do financeiro. Ou seja, os produtos, eles eram criados para que eles gerassem lucro exclusivamente e não era contemplado nenhum outro indicador, não era contemplado nenhum outro tipo de beneficiado que não fosse o faturamento. Quando a gente sai ali dos anos 50, anos 60 e tudo mais, que a gente começa a ter alguns modelos de consultoria, vem algumas propostas de gestões estratégicas que contemplam um método de gestão onde não é só o financeiro que está ali, que é importante. Aí a gente tem uma transição comercial muito importante em que os donos de empresa começam a perceber que o cliente é mais importante do que tudo, sabe? Então, assim, você está falando para mim que até os anos 50, os donos de empresa, aqueles caras que tinham aquelas mercearias e tudo mais, eles não se importavam com o cliente? Não, sim, nessa esfera ainda, era desde o princípio, o empresário com pouco conhecimento de décadas atrás, ele era aquele que precisava que os vizinhos comprassem dele para que ele tomasse força no bairro e assim ele fosse alastrando a empresa. Quando você olhava para uma empresa dos anos 50, 60, 70 ali, e que ela era de uma magnitude
grande, sabe? O que você tem ali? Você tem um alto escalão gerencial olhando apenas para os livros financeiros e falando assim, eu preciso que reduza custos desse setor para esse setor aqui, para isso, para isso, para isso, que a gente chegue num produto em que o preço de custo seja bem baixo, que a margem de lucro seja alta e que a gente tenha uma boa aceitação no mercado. Então era isso. Então o markup que a gente chama, ele era baseado nisso daí. As empresas vislumbrando uma margem de contribuição maior, ou seja, olhando exclusivamente para o financeiro. Quando a gente vem no princípio das consultorias empresariais, anos 50, anos 60, com vários nomes igual, por exemplo, Peter Drucker, por exemplo, com um modelo de consultoria empresarial de primeira linha. A gente vem, por exemplo, com modelos gerenciais igual o BSC, não é ali dos anos 50, 60, um pouco depois, mas o BSC, por exemplo, que foi defendido por mim numa das teses da graduação, cara, o que ele faz? Ele quebra toda essa barreira que existe do gerenciamento apenas pela ótica financeira e começa a quebrar isso em outros departamentos que são departamentos fundamentais dentro de uma empresa. Na ótica dele ali, nesse primeiro princípio, nos 3 artigos que ele escreve para Harvard, que fundamenta o primeiro livro, que depois fundamenta o livro focado apenas para mapeamento estratégico, depois um outro livro apenas para análise de dados, que é da onde eu quero chegar com vocês. O que eles faziam? Eles olhavam pelo financeiro, mas também olhavam para o processo, eles olhavam para o produto e olhavam para a capacidade de aprendizagem de quem estava na linha de produção. Então, quando você vem com essa proposta gerencial, o que acontece? Você já tem ali, você já consegue perceber que existe uma preocupação não apenas em fazer o produto ficar mais barato. Existe uma preocupação em buscar uma excelência. E por que eu buscar essa excelência? Para que o seu produto fique realmente mais competitivo, para que saia um produto de primeira linha. Quando você fala, nossa, mas então eles estão preocupados em sair com um produto de primeira linha, olha que bacana, é porque o nível gerencial ele já está preocupado com a percepção que o cliente tem, ou que o shopper, aquele que compra, seja ele comprador, consumidor ou comprador não consumidor, eles estão preocupados com a percepção do shopper. Peraí, eles vão perceber o meu produto de que forma? Será que eles vão me escolher entre essa marca e essa marca? Aí você tem o princípio de conceitos como o branding, a qualificação da marca, você tem vários outros princípios que começa a fazer com que o marketing fique forte, que ele ganhe uma força quando a gente começa a ter percepções de valores no mercado, ou seja, quando o game muda, o game não é mais financeiro, ou seja, eu não vou garantir a minha empresa aberta apenas fazendo com que os meus produtos sejam os mais baratos do mercado. Tá? Por quê? Porque aí você começa a descobrir no decorrer da história de que você produzir um produto com valor bem baixo e você conseguir introduzir ele no mercado com uma margem de lucro, uma margem de retorno, margem de contribuição, que é diferente de margem de lucro, uma margem de contribuição maior, não significa que você realmente está sendo excelente no seu processo, porque aí as empresas as grandes gerências começaram a perceber o seguinte, não, mas peraí, eu estou vendendo 1.000 para lucrar tanto, ou seja, para reter margem de contribuição de tanto. Enquanto aquele outro ali, ele está vendendo poucas unidades e está tendo uma margem de contribuição muito grande. Então eu preciso de clientes não que estão dispostos a comprar o meu produto na hora que eu anunciar, porque é barato. Eu preciso de cliente que está disposto a lutar, a brigar para ter o meu produto e pagar o valor que eu quiser. Então eu produzo 10 e vendo 10 como se eu tivesse vendido 1.000. Quando a alta gerência começa a perceber isso, como a evolução da história começa a perceber isso, você começa a potencializar um departamento que até então era sutil ali, que é o departamento do marketing. Então, quando eu falei toda essa história para vocês aqui, que eu contei toda essa introdução misturada com administração e marketing, fiz um resumão aí. O que eu estou falando? Que é nesse momento que o marketing ele se torna importante.
E aí quando o digital ele vem para quê? Simplesmente para quebrar a barreira. Foi a segunda percepção que a evolução estratégica teve, que foi a evolução de que eu não preciso, por exemplo, estar em um galpão que me custa R$ 15.000 para que eu tenha um ponto, para que a partir daquele ponto eu consiga levar para os meus clientes mais locais, que eu tenha uma malha, que eu tenha que ter uma malha logística ali perto e tudo mais, ou seja, você tem grandes empresas aí que até há 4 ou 5 anos atrás ficavam criando centros de distribuição e a meta deles era cada vez mais criar centros de distribuição, isso volumando o orçamento, isso fazendo com que o investimento de imóveis, fazendo com que o investimento de contrato de aluguel, fazendo com que quebras de contrato, fazendo com que problemas jurídicos em relações a contratos e tudo mais, toda a pressão do capital para fazer um empréstimo, para colocar aquilo acontecer, fazer com que a malha tenha um fluxo desenvolvido, toda a parte que você tem que investir na gestão de logística, no capital tanto intelectual como no capital tangível, ou seja, nos bens que você tem que imobilizar, deixar o dinheiro parado ali. Então, quando essas empresas começam a perceber, peraí, eu não preciso ter um CT, um centro de distribuição, tipo assim, 80 centros de distribuição dentro de São Paulo para atender com um time bacana. Eu posso ter apenas um centro de distribuição, integrar uma plataforma de gestão e essa plataforma de gestão casada com um sistema de logística consegue atender todos esses clientes de uma forma bacana também, com uma qualidade. Então toda essa percepção ela veio da onde? Ela veio do marketing. Pessoas que compreendem como o seu cliente pensa, quem é o seu cliente, quem é o seu shopper. O que é o shopper, Júnior? Shopper, ele é a pessoa que compra. Ele é a pessoa que vai lá e faz a compra, o ato da compra. E por que o shopper pode ser que ele não seja consumidor? Porque é o seguinte, vou te dar um exemplo. Mercado e fralda. A mãe vai no mercado e compra a fralda. A mãe usa a fralda? Bom, pode existir um caso em que mães possam usar fralda. Ainda mais pessoas com idade um pouco avançada, você sabe que tem esse modelo de uso de fralda e tudo mais. Mas o que a gente está querendo levar em consideração aqui é que, de fato, a fralda ela vai ser destinada para o bebê. Então, neste caso, quem está tomando a decisão de comprar é a mãe, mas quem é o consumidor do produto será o bebê. Então, neste caso, você precisa agradar quem? Os dois. Você precisa entregar um produto que, de fato, a promessa dele esteja coerente com o que você entregou para o bebê, e, ao mesmo tempo, você tem que compreender qual é a forma que a mãe usa para tomar a decisão em escolher a fralda A com a fralda B para o filho dela. Então, o departamento de marketing ele tem esse dever de casa que é compreender o seu público. E aí você tem, mas o marketing digital é diferenciado. Não é. É totalmente igual, é a mesma coisa. Na verdade, o marketing digital ele é só uma ramificação do marketing, ele é só uma implementação do marketing, assim como a administração, e passou por várias implementações estratégicas, mas não deixou de ser administração. Existem o mesmo administrador que fazia uma gestão financeira de uma forma há 7, 8 anos atrás, por exemplo, com emissão de bloquinhos e nota fiscal, e que hoje usa nota fiscal eletrônica. Isso daí não deixou de ser administração, não deixou de ser gerenciamento financeiro, não criou um outro nome com várias outras situações que gerou uma nova faculdade. Não é isso. O marketing é puro. E eu vou mostrar para vocês que marketing é puro porque tudo não passa de gestão de dados e eu quero falar sobre a ética dentro dessa gestão de dados. Tá bom? Para que vocês entendam o potencial que um gestor de marketing estratégico, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que entende de marketing de verdade, tem no fato de influenciar a tomada de decisão quando ele sabe, quando ele fez o estudo correto, quando ele sabe realmente com quem ele está se comunicando. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, eu falei tudo isso sobre marketing, eu falei tudo isso sobre administração, eu falei tudo isso para você compreender qual é o dever do marketing e entender o cliente, falei sobre o shopper, sobre o consumidor. Então, eu preciso agora levar para uma coisa mais a fundo. Vamos falar sobre marketing. Então, vamos lá. Júnior, marketing digital.
que é o marketing digital? Gente, o marketing digital ele é nada mais, nada menos do que a forma de se comunicar com o seu cliente através das ferramentas online. Tá? Isso daí foi uma coisa, igual eu falei no caso dos pontos de distribuição, que tipo, poxa, evoluiu o mercado. A gente tem o caso da Uber, onde você consegue hoje se cadastrar através da internet, prestar um serviço através da internet, e ali através da internet você consegue crescer. A gente tem casos de empresas que estavam fechando, que não sabia fazer uma boa gestão logística, que integrou isso a uma plataforma de e-commerce, por exemplo, e que hoje está vendendo para o Brasil inteiro, teve um time bacana, triplicou, quadruplicou o orçamento porque aprendeu a trabalhar com marketing digital. Mas eu não quero em si falar o que é o marketing digital, tá? Vocês sabem o que é o marketing digital. E se não sabe, acabou de pegar uma noção aqui. Eu quero falar sobre o que acontece por trás das cortinas. Eu quero falar o que acontece por trás das cortinas do marketing. O cara, o gestor estratégico, aquele que está lá em cima da equipe de produção de criativo, em cima da equipe de roteirização que faz a copy, aquele que está ali definindo o tráfego pago, apontando qual vai ser a plataforma, qual vai ser a forma de distribuição. Eu quero falar sobre isso, sobre a minha função no mercado e sobre decisões que eu tenho que tomar durante as minhas campanhas de marketing para que eu não passe de um limite, que é o limite que eu chamo de ética profissional dentro do marketing. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vocês estão vendo aqui o site da Submarino? Então vamos lá. Site da Submarino, todos os sites normalmente estão aparecendo essa regrinha aqui. Qual é essa regra aqui? Você tem que informar o usuário de que você está captando o cookie dele. Eu já vou ensinar o que é o cookie, vou mostrar para vocês o que é o cookie. E você tem que conscientizar ele de que o site está captando informações dele e ao mesmo tempo você tem que justificar e informar ele que os dados deles que forem usados aqui dentro do site serão protegidos, porque você tem que dar esse respaldo de proteção para eles. Então você precisa informar eles aqui. E você tem que informar depois, você presta conta depois para uma possível investigação, se você informou isso aqui ou não. Então, por isso que tem esse pop-up aqui. Você tem que clicar, a partir do momento que você clicou, agora a Submarino ela pode se justificar em uma possível investigação que ela me informou dos termos de uso e das políticas de privacidade. E como eu não li os termos de uso e as políticas de privacidade, nesse exato momento eu acabei de aceitar o fato de que eles estão trabalhando dados que eles vão reter da minha máquina e da minha conta aqui no Google, que é a minha experiência que eu tenho aqui de usuário dentro de todos os sites que eu entrei no Google, coisas que um perfil que o Google vai criando sobre mim, e ele está informando o Submarino sobre isso agora. Então, tudo que eu fizer aqui dentro do site do Submarino, ó, por exemplo, estou rodando para baixo, isso daí é uma função. Então, o dono do site sabe isso. Ó. O Júnior rodou para baixo. O Júnior passou por 6 sessões do site, ou seja, visualizações de tela. Eu já passei por 6 sessões. Ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? O Júnior chegou até o fundo do site. Isso é outra condicional, que eu sei. Ó. Se eu fosse o gestor desse site aqui, dessa plataforma, desse e-commerce aqui, no caso, eu acredito que o Submarino ainda seja um e-commerce. Não sei se ele está vendendo com outros distribuidores, já se tornou um marketplace. Mas, a princípio, todas as lojas online, elas são um e-commerce ou são catálogos digitais. Ou seja, ela tem a capacidade de te entregar na sua casa, ou ela tem a funcionalidade apenas de fazer com que você entre em contato com o vendedor em uma outra plataforma. Eles vão trabalhar o frete com você. Eles fazem isso para encurtar o custo com frete, tá bom? Na verdade, para reduzir, não encurtar, tá? Então, vamos lá. Então, ó, voltei para o topo. O Júnior clicou na categoria Gamers. Olha que legal. Clicou na categoria Gamers. Tá bom? Vai aparecer categoria Gamers aqui e tal. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Vamos lá. Fiz aqui uma telinha aqui para conduzir a nossa apresentação. Então, o tema ética no marketing e o que é LGPD, que é o que eu acabei de falar com vocês e eu vou explicar agora cada um desses tópicos, vocês vão entender muito bem do que eu estou querendo dizer. Gente, LGPD é
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vamos dar um exemplo. Eu acabei de falar para vocês que você entrou dentro do site. Aí vamos supor que você ficou interessado em comprar lá uma cadeira gamer, pegando a categoria de gamer que eu entrei lá. Então você foi lá, você abriu o carrinho, você colocou lá dentro do carrinho os seus dados, foi passar o cartão não passou. Mas você já enviou uma proposta. Eu estou falando isso porque eu tenho e-commerce e eu sei, tá? Todos os dados que você colocou ali, não apenas sei como trabalho com isso, gente. Todos os dados que você colocou ali, esses dados vão ser enviados para o WooCommerce, provavelmente, se está dentro do WordPress, não é um site feito fundamentalmente inteiro em código. Ele chegou a essas informações lá no WooCommerce, o gerenciador da plataforma vai entrar e vai ver, ó, o Júnior entrou, mas o cartão dele falhou, mas a proposta de compra está aqui, tá bom? Então, seus dados foram para lá. Aí vamos supor que não é um site idôneo, sabe? Não tem idoneidade nesse site. E aí os caras estão lá, os caras que têm intenções negativas, liga para esse dono de site e fala assim, você não tem uns dados aí? Eu estou precisando de uns CPFs, eu estou precisando de umas datas de nascimento e tal, uns dados pessoais. Você não consegue me vender? Isso já aconteceu, gente. Já aconteceu de empresa grande fazer com que esses dados sejam vazados. E eu vou dar um exemplo aqui embaixinho para vocês verem. Isso não é uma coisa de outro mundo, não. É muito comum isso acontecer, tá bom? Por que a gente tem a LGPD? Por causa que isso acontecia de uma forma assim, escancarada. E a gente tem o caso do Brexit, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas foi um caso de vendas de dados e manipulação de dados assim, escancaradamente na frente de todo mundo, e foi isso que fundamentou essa lei aqui. E várias outras condicionais que a gente está passando em plataformas em que você consegue comprar o tráfego. Facebook, através do BM, do Business Managers, e a gente consegue também através do ADS, né, através do Google ADS, onde você consegue comprar tráfego, mas você também tem Taboola, você também tem o Yahoo, enfim, você tem vários mecanismos de pesquisas que conseguem te vender tráfego, tá? Direcionar o público para o seu site, que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Ó, gente, a GPD, ou seja, a lei GPD, ela faz o quê? Ela vai te garantir que os seus dados não sejam enviados por outra pessoa, porque em alguma possível investigação ou suspeita, o dono do site ele vai ser notificado e ele tem que comprovar que os dados seus que ele passou para outra pessoa e por que ele passou para outra pessoa, que você foi notificado. Ou seja, quando você aceita ali, você está sendo notificado que eles te protegem desse tipo de coisa. Ou seja, ele firmou um compromisso com você de que ele não vai fazer isso. Então, existe 2 erros aí se ele fizer isso. Se ele te informou e fez isso, ele descumpriu com um compromisso com você. 2, se ele não te informou e ele vendeu isso, ele descumpriu com 2 compromissos. De ter a obrigação de te informar que ele estava pegando os seus dados, e 2, dele ter passado os seus dados sem o seu consentimento. Não que o 1 e o 2 deu o consentimento quando você aceita ali, mas isso agravaria ainda mais a situação para ele. Isso daí daria para ele uma multa aí de 2% do quanto ele faturou com essa venda de informações a milhões. Isso aí, o céu é o limite, dependendo do tamanho aí do problema que você pode ter causado com essa venda de dados ou com um possível humilhante que faça isso vendendo esses dados. Então a gente tem qual caso? O caso do Brexit. Vou abrir aqui, só para mim ver aqui. O marqueteiro que usou dados para manipular intenções de voto e facilitou a saída do Reino Unido da União Europeia. Olha que bacana. A gente tem um filme disso. Eu vou indicar o filme para vocês. Tá aqui. Esse filme aqui. Brexit. Cara, esse filme aqui é o seguinte. Esse marqueteiro que vai aparecer aqui, tá pesando um pouco a internet. Esse marqueteiro aqui, aliás, esse personagem, esse ator, na verdade, ele interpreta o Dominic Cominin. Ou seja, quem é esse Dominic? Ele não é aquele do Velozes e Furiosos, não, gente. Pode ficar tranquilo. Esse aqui, ele não é bom em pilotar carro. Esse aqui é bom em pilotar
Dados. O que ele faz? Ele levanta dados lá na União Europeia e ele percebe através de dados pessoas que não estavam se envolvendo na eleição, tá? Uma eleição que eles tinham que fazer lá na região para decidir se o Reino Unido ele continuava fazendo parte da União Europeia ou não continuava. E ele percebeu, com base em dados, que uma boa parte era eles não votavam. Vamos lá. E aí ele focou nessas partes que não votava e começou a persuadir essas partes para que essas partes tivessem voz. Como a outra parte não olhou para esse lado, eles tiveram um grande potencial ali, desenvolveram técnicas que eu vou falar sobre isso com vocês daqui a pouco, e através dessas técnicas eles conseguiram fazer com que essas pessoas que não tinham opinião sobre aquela decisão começassem a ter a opinião que eles quisessem que elas tivessem, para que elas decidissem. E o que aconteceu aqui foi uma coisa histórica. Aquilo ali é um filme representativo, ou seja, o filme do Brexit. Ele é um filme representativo. Pessoas envolvidas no caso já falaram que ele não retrata totalmente a realidade. Um dos argumentos usados ali pelos pontos críticos foi que, de fato, ele não foi passado o que aconteceu realmente, principalmente nos pontos decisivos. Então eu trabalhando com marketing e gerenciamento aqui, já vi o filme várias vezes, é um filme que eu gosto de me basear. Eu posso dizer que era muito difícil eles dizerem ali, não podia fazer isso ali no filme, retratar dessa forma, mas eu acredito que um dos pontos que eles ocultaram ali foi a compra de dados de mídias de redes sociais que estavam em alta na época. Porque é o seguinte, se você representa isso naquela época, que é um filme que tem um ponto histórico em que você pode se basear e que você pode reconhecer quem seria a rede social que vendeu os dados para eles, automaticamente você pode assimilar quem foi que vendeu esses dados. Se a gente olhar para os últimos 5 anos as redes sociais que dominaram o mercado, a gente não tem mais do que 10 pessoas. Então ali eles acabariam gerando um problema muito grande para o filme. Então eles ocultaram essa parte, mas o que eu posso dizer é que grandes plataformas de mídia social, de redes sociais principalmente, elas vendem com facilidade os dados das pessoas. Isso está mudando, elas estão passando por certas sequências de questionamento, de formas em que elas fazem isso, mas ainda acontece. Eu vou dar um exemplo, eu não quero colocar nome de ninguém e tal, nem culpar ninguém, mas eu vou falar sobre como o mercado funciona. Por exemplo, hoje o Facebook ele tem uma dificuldade para lidar com a integração do iOS. Para quem não sabe, mecanismos da Apple. Então, vamos lá. Por que isso? Por causa que ainda não é uma coisa tão declarada, mas a Apple ela tem interesse em fazer também uma mídia com plataformas de tráfego pago, ou seja, se tornar um concorrente do Facebook. E por segundo, Facebook e todo o gerenciamento dele vem passando por várias investigações de uns tempos atrás, em que pode haver vazamento de dados, ou teve o vazamento de dados até que isso seja provado e tudo mais. E a Apple, ela tá ali, tá alto escalão, tá bem pertinho, sabe como a coisa tá acontecendo e o que tá acontecendo de verdade. Então ela não quer se relacionar tanto com o Facebook. Então, por exemplo, um gestor de tráfego, uma das minhas especializações, gerenciamento de tráfego. Quando eu vou subir uma campanha dentro do BM, lá dentro do Facebook, uma das dificuldades que eu tenho é a integração. Por exemplo, eu quero que uma campanha rode no Instagram. Aí eu tenho que fazer uma campanha diferente para rodar no Instagram em aparelhos Android e eu tenho que rodar uma campanha no Instagram em aparelho iOS, porque o iOS me exige uma categoria mais descritiva, uma coisinha mais suave, eu não posso ser tão agressivo, porque eles têm as políticas próprias deles na exibição e até na entrega de dados, ou seja, ele limita o que eu posso entregar em persuasão, e a gente vai falar disso daqui a pouco, ou seja, o quanto eu posso fazer com que o meu público-alvo tome uma decisão,
E ele também me limita quais são os dados que ele vai me entregar do meu público. Ele não me entrega tudo de bandeja, qual é o aparelho, que hora foi, ou enfim, todas as informações que a gente já vai falar que um aparelho em Android dentro do Facebook conseguiria me entregar, tá bom? Então eu precisei falar do Brexit pelo seguinte, para me demonstrar como a capacidade de um gerenciador de marketing estratégico pode influenciar na decisão de uma nação, tá? Não é só no seu negócio não, é na decisão de uma nação. E como que isso é feito? Eu preciso falar com vocês sobre isso aqui, ó. Vou fechar isso aqui para que a gente tenha uma amplitude aqui, ó, disso daqui. Deixa eu trazer para cá. Beleza? Mecanismo de CTA. Dentro do universo do marketing que se chama CTA. Se chama Call to Action, ou seja, um botão onde você promove uma ação. Mas esse botão, ele vai promover uma ação, porém, antes dele promover uma ação, ele tem que fazer com que você queira tomar essa ação, ou seja, que você queira apertar esse botão. E como que ele vai fazer isso? Uma das jornadas dentro do marketing estratégico, quando alguém, Júnior, como que a gente vai fazer para fazer o meu produto ser aceito e tudo mais? Existem técnicas. E uma das técnicas, sabe aquele filme que você começa a ver e nos primeiros 15 minutos ele te atrai tanto que você não ia ver o filme, mas você senta e vai vendo. Aí quando você percebe, você já está ali há 2 horas e meia na frente da televisão, torcendo para o filme não acabar e vendo na internet se tem o volume 2. Então, isso daí é um roteiro desenvolvido em Hollywood. Esse roteiro desenvolvido em Hollywood, ele foi o segredo por manter muitas pessoas na frente de um roteiro de filme. E isso foi trazido pelo marketing na roteirização de campanhas, tá bom? Então, mas isso acontece no digital. Mentira, Coca-Cola, muito tempo atrás já fazia um roteiro de imagem que mexia com o subconsciente, que já fazia com que estourassem gatilhos no seu cérebro, que é para que você quisesse sair da frente da televisão tomando uma coquinha de vidro. Tá bom? Isso já existe há muito tempo. Quem falar assim, veio do marketing digital. Mentira. Marketing já está aí faz muito tempo, já tem muita gente fazendo isso há muito tempo. Tá bom? O que seria esse roteiro? É o que a gente chama de jornada do herói. Olha que coisa linda. O que é a jornada do herói? Gente, eu estou contando isso para vocês aqui, é uma coisa maravilhosa, porque é o seguinte, toda vez que como eu sou um especialista na área, eu tenho várias especializações na área, formação na área, e eu olho assim um comercial, eu olho e falo assim, cara, tá me vendendo um jabá. Cara, ele vai falar isso agora. Por exemplo, quer ver uma coisa que é louca? Eu tô vendo filme com a minha namorada, começa 10 minutos de filme, eu viro para ela e falo assim, esse ator aqui, é possível que aconteça isso, isso e isso com ele, sem eu ter visto o filme. Por quê? Porque o filme é nada mais, nada menos do que o segmento de um roteiro pré-definido. Ele tem uma jornada, ele tem que gerar uma linha para que no final o enredo, sabe quando você vai fazer uma redação? Você não tem que ter a introdução, você não tem que ter o desenrolar do negócio, você não tem que ter o desfecho, a conclusão. Então, um roteiro cinematográfico é a mesma coisa. Então, uma publicidade de forma visual, uma propaganda ou uma publicidade, existe uma diferença entre as duas. Uma é com interesse financeiro e o outro é com interesse informativo. Quando você tem um comercial, ele tem uma linha, não é uma coisa perdida, ele tem uma proposta. E a proposta é no final te vender alguma coisa ou fazer com que você entenda que aquilo é muito bom, para que você promova uma ação. Então, qual é o roteiro mais interessante? Roteiro de filme bacana, que é roteiro de comercial também. Herói renegado. Sabe aquele herói que todo mundo quer que ele seja o bonzinho, quer que ele vença, e aí passa o quê? Passa o filme inteiro com todo mundo colocando ele para baixo. A história de José. Vamos lá, você que é da Bíblia aí, igual eu que gosta de ler histórias bíblicas e tudo mais, você pega a história de José, ali os irmãos vão lá, trancam ele no buraco no deserto, é vendido como escravo, vai para a cadeia, acontece um monte de coisa com ele, todo mundo se sensibiliza com a história dele,
nosso nível de empatia, nosso nível, nós sabe o que o nosso bom Deus espera da gente, então a gente olha para aquilo ali de José e fala assim, calma, daqui a pouco Deus vai botar a mão nisso aí, daqui a pouco Deus entra em ação. E aí o que acontece? Em um determinado momento da história, a oportunidade aparece, a oportunidade vem com o nome do José, com a roupa do José, com a capacidade que só o José tem de resolver e com a capacidade de gerenciamento que só José consegue fazer. E é claro, com a mão de Deus ali em cima. Ou seja, ele é o herói renegado e que, no final, se dá bem. Isso é um desfecho que todo mundo está esperando. Inconscientemente, todo mundo está esperando. Então, o filme que ele começa assim e o comercial que começa assim, no final, ele faz com que a pessoa promova o que ele quer, que é promover uma ação. Nesse caso, é a ação de entretenimento na que eu falei aqui. Mas numa ação de compra, você estaria ali fazendo com que o cliente saísse da frente da televisão e fosse para o mercado comprar o seu produto, porque foi o seu produto que mudou a vida, foi o seu produto que é o herói renegado. Então eu quero outra coisa aqui, ó. O humilde é a mesma coisa, ele não é renegado, todo mundo apoia ele, mas ele não quer ser o herói. Vamos lá, um exemplo de filme bacana aí, desse daí é o Aquaman. Vamos lá. Filho de rei da água e tudo mais e tal, ele não se acha capaz, eu não quero e tudo mais. No final da conta acontece alguma coisa, ele tem que proteger alguém que ele ama, e aí ele, não, tá bom, então eu sou o cara que realmente dá conta do negócio. E existe produtos assim, existe comercial assim, e esse tipo de enredo faz com que a pessoa fale assim, nossa, olha aí, eu tava torcendo, graças a Deus, pô, agora olha, você se assumiu. Sabe por quê? Uma coisa dentro do marketing. A maioria das pessoas, elas consomem coisas que elas, na verdade, vamos falar sobre o comportamento humano, tá bom? Vamos falar sobre comportamento aí. Tem uma especialização em coach vindo aí, mas já tem alguns estudos e também alguma especialização em psicologia neurolinguística, tá? Então, eu quero falar uma coisa bacana. O nosso subconsciente, ele se conecta com uma atitude na qual a gente tem apreço, mas a gente não promove. Do que você está falando? Eu estou falando, por exemplo, a atitude da caridade. A gente vê um filme onde tem uma pessoa fazendo caridade. A gente ama aquilo ali. Mas a gente não promove a caridade na nossa vida. Tá? Então, o nosso cérebro ele tem muito disso, assim como ele tem os gatilhos da troca. Quando você dá alguma coisa para uma pessoa, automaticamente você ativa nela um gatilho de trocar, ele quer te devolver, é um ganha-ganha, entendeu? Isso daqui ele é tanto, estamos falando aqui tanto da nossa capacidade cognitiva, que desenvolve isso, tanto conscientemente como subconsciente, como também uma herança histórica. Quando a gente começa o mercado e que a gente começa a trabalhar palavras igual barganha, é da onde você tem uma coisa e você troca por outra. Ou seja, se você me deu algo, eu tenho que dar alguma coisa em troca para você. Então, essa barganha, ela já estimula subconscientemente uma pessoa em que eu te dei algo e eu preciso devolver, ou conscientemente ou subconscientemente, tá bom? Então, entramos um pouco aqui no a fundo. Então, o humilde, o cara que está lá atrás da televisão ou está ali no comercial ali, ele está olhando e fala assim, poxa, eu sei que esse cara merece, por que ele não quer? Torcendo. E aí quando você chega numa ideia em que o cara assume o comando que aquela pessoa espera que ele vai assumir, você entregou a promessa, que é a expectativa. Ele gerou uma expectativa, você entregou a expectativa, então você fez um casamento de roteiro perfeito. Então, você tem o meritocrático, por exemplo, que vem à minha cabeça. Filme do Alan Turing lá. O cara que inventou a máquina que decodificou o código Morse do Hitler. O cara vem desde pequeno estudando, é uma exceção, tem mérito, estudou, ganhou, fez várias coisas, é um cara um ponto fora da curva, é inteligente, mas as coisas não estão dando certo para ele. Ou seja, todo mundo sabe que ele tem mérito, mas as coisas só não deu certo ainda. Então você vê o filme inteiro torcendo para que todo mundo veja que ele é capaz. E aí quando você pega ali o filme do Alan Turing, que ele consegue decodificar a máquina, que todo mundo confia nele, você tem um desfecho bacana.
Tanto dentro do comercial a mesma coisa, e aí você tem o herói evidente, que é o herói evidente mesmo, tipo o filme do Batman, ele começa do início ao fim sendo o herói, e o que acontece de contraste no filme é que aparece um vilão que é a mesma altura que ele, e em algum determinado ponto do filme, o herói, que é o herói evidente, ele tem que demonstrar que de fato ele é o herói, ou seja, é a comprovação do que você já espera, tá bom? O que isso aqui tudo tem a ver dentro de uma campanha de marketing? Vamos supor que dentro de um site exista um roteiro comum. Vamos fazer o seguinte, eu vou te explicar esses três e eu vou te mostrar um exemplo bacana. Então esse aqui seria um roteiro. Um roteiro ele tem como intuito fazer o quê? Fazer com que as pessoas promovam uma ação. Tem outras coisas que faz com que você promova uma ação. O que são essas coisas? Essas coisas são, por exemplo, a copy. O que é copy, Júnior? São textos persuasivos, tá bom? Textos persuasivos que ativam gatilhos na sua cabeça. E esses gatilhos são para quê? São para fazer você galgar em uma esteira. Vamos falar esteira, vamos falar de uma forma mais fácil, mais didática. Eu vou te dar um exemplo. Eu coloquei aqui, a consciência do funil do estado do cliente. O que é isso? Quando você tem um produto, que ele é um produto novo no mercado, ele tem uma proposta nova no mercado, as pessoas não sabem que precisa do seu produto, porque ele é uma proposta nova. Então elas não têm consciência do problema. Então ele é o topo de um funil. Primeira coisa que você tem que fazer. Por exemplo, olha que coisa linda. Vou ver aqui na cabeça agora. Quando você vira para a pessoa e fala assim, bom, eu sou coach. A pessoa, mas o que é isso? Ou seja, ela não faz ideia do que é. Consequentemente, ela não vai comprar, porque ela não faz ideia do que você vai mudar na vida dela. E aí você tem toda uma introdução para você falar assim, não, o coach ele faz isso, ele resolve esse problema, ele resolve isso, ele resolve isso, resolve isso. A pessoa vira e fala assim, nossa, sabe que eu tenho dificuldade em atingir as minhas metas? Eu começo uma meta dia 1º de janeiro e quando está ali meados do carnaval, eu não consegui atingir a minha meta, uma coisa simples. Ou seja, eu não consigo, então isso é um problema. O coach consegue resolver isso? Consegue resolver isso. Ou ele vai te ajudar ao máximo para que você consiga resolver isso. Para que você chegue nessa meta. Nossa, que bacana, pode ser que eu precise. Quanto que é? Ou seja, você saiu de um estágio em que você não sabia que você tinha um problema, para um estágio onde você sabe que tem um problema, agora você está em estágio em que você quer resolver. Então isso aí é um funil de consciência até que você chega no estágio que é quebra de objeção, que é, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu só tenho cartão. Você tem cartão? Ou seja, se o cara que está oferecendo, se a empresa que está oferecendo o produto tem cartão, quebrou a objeção da barreira de faturamento e aí ele consegue faturar através de uma via de cartão. Olha que bacana. Então essa daí é uma das objeções. Você também tem objeções que não são tipo financeira. Você tem objeção do medo. Olha que bacana. Você tem o cliente não sabe, está comprando pela internet, ele não sabe se é um produto bom, se é um produto que ele pode confiar, se vai chegar na casa dele. Então o que você faz? Você vai lá embaixo e coloca alguns depoimentos, você coloca algumas provas de que pessoas compraram de você, pessoas receberam na casa dela e tudo mais, e através daquela demonstração isso dá uma amenizada, dá uma tranquilizada para o seu cliente comprar o seu produto. E claro, você vai promover ali no canto ali um botãozinho com um símbolo pulando ali igual um doido, falando que tem um suporte 24 horas, você pode entrar em contato, e aí a pessoa vai entrar em contato com o suporte, vai ver que foi atendida na hora, vai ver que tem uma prestação de serviço, vai ter uma pessoa que consultou o CPF dela e consultou o CEP dela, na verdade, e falou assim, bom, olha, a gente atende isso. Então, toda aquela prestação de serviço ali de atendimento vai fazer com que ela quebre a barreira do medo, tá bom? São barreiras que você pode ter no processo de vendas, e eu vou falar sobre isso com vocês aqui dentro do que seria a ética no marketing, tá bom? Então vamos lá. Qual é o terceiro ponto que eu quero? O poder do traqueamento. Aqui é o negócio. Vamos lá, galera. O que é traquear? Traquear é eu pegar um link, vamos lá. Eu pegar um link, eu tá como exemplo aqui. Então vamos lá, o casamento de mecanismo. É verdade, é isso mesmo. Então vamos lá. Eu fiz um negocinho aqui, eu quero mostrar para vocês. Nesse roteiro aqui, gente, eu vou fazer o roteiro de um site de vendas. E aqui eu vou aprofundar bastante do que é a ética dentro do marketing, como acontece o marketing por trás das cortinas.
Então eu quero aproximar aqui, ó, modelo de vendas comum. Então eu quero puxar aqui, vamos lá, puxar para cá. Vamos só puxar aqui, ó, beleza, ó. Vamos imaginar que cada seção é uma página. Então vamos lá, você abriu o site e aí você rolou para baixo e aí apareceu outra página com outro fundo, com outra coisa. Aquilo ali é uma segunda seção. Você rolou de novo, mudou o fundo, é outra página ali dentro, mas rolando um site de esteira. É a terceira seção. Então, na primeira seção, o que o site de vendas provavelmente vai fazer? Um bom site de vendas. Ele vai capacitar, ele vai te dar a possibilidade de você deixar o seu contato ali em troca de alguma coisa, em troca de um cupom, em troca de um e-book, em troca de uma aula gratuita e tudo mais. Tudo isso para que você deixe o seu e-mail ali e que o dono do site comece a construir uma lista de e-mail. Para quê? Para que ele pegue aquele e-mail, coloque dentro de um robô e esse robô vá mandando e-mails para você com um espaço de tempo, com tudo pensado, com gatilhos, falando diretamente para o público-alvo, tudo certinho, vai fazer todo esse roteiro de e-mail marketing automatizado para que em algum determinado momento em que você entrou dentro do site e não comprou, você continue recebendo e-mails do site, da loja, e em algum determinado momento, através de uma promoção, você entre no seu e-mail e fala assim, nossa, o HD que eu vi está com 50% de desconto para comprar hoje. Olha só o nível de persuasão desse e-mail. O produto que você tinha visto com 50% de desconto para comprar hoje. Está vendo o que eu falei? Tudo isso daí é uma forma pensada. Então aqui entra o princípio da ética. Até que ponto o líder estratégico, até que ponto o mentor estratégico, ou seja, a minha função, ela vai para fazer com que você compre o produto, porque existem coisas que você pode fazer que são coisas imensuráveis. Você pode chegar em um nível de persuasão é que você conduz o cliente até um ponto em que ele vê um cronômetro ali do lado, ele tem pouco tempo para decidir, ele tem um desconto muito grande de um valor que foi majorado, e aí ele está ali naquela situação e fala assim, não, mas é impossível, eu não vou perder 60% de desconto nesse produto que eu nunca vou encontrar na vida 60% e vai lá e compra. Então, isso daí é uma estratégia muito agressiva. É o tipo de estratégia que eu não uso. Eu prefiro, ao invés de trabalhar com essa estratégia, eu prefiro trabalhar a jornada de qualificação, tirar dúvida, levar para o bate-papo, conversar com o cliente, tirar todas as objeções, mostrar as qualidades da empresa, mostrar as qualidades do produto, falar para ele, olha, você tem certeza, é esse produto mesmo, você vai usar para quê? Porque olha o seguinte, pode ser que você esteja esperando, pode ser que você queira esse produto porque alguém te falou que ele é bom, mas o que serve para você é isso. Isso aqui, ó, é mais barato do que você está querendo pagar e vai com certeza sanar a sua expectativa, que é simplesmente um exemplo. Vamos falar, um exemplo lá. O cara comprou uma Harley Davidson e ele vai comprar um capacete. Ele entra lá na internet, pagou caro na Harley Davidson, ele entra lá na internet que é um capacete à altura, o capacete mais caro. Aí vai lá, pega o capacete mais caro, chega na loja e fala pro lojista, olha, eu quero o capacete mais caro. O lojista que segue esse modelo de vendas que eu gosto de seguir, apesar de saber fazer o outro modelo, chega e fala assim, mas você vai usar para quê? Ah, para andar de moto, isso é óbvio, né? Mas qual moto? Ah, é uma Harley Davidson e tal, a sua moto passa de 350 por hora? Não, no que isso, eu vou andar devagarzinho, quero descer a serra com a minha esposa e tal, ali, Lago de Pedreiras, aquela ali, o Vale da Água, aquelas coisas e tal, é isso que eu quero. Eu falei assim, então, cara, esse aí custa 8 mil. É para moto de 350 para cima, é para velocidade. Se você bater, pode cair um prédio na sua cabeça que não vai bater, não vai danificar o capacete e tudo mais. Cara, você não vai passar de 200, você não vai passar de 180. Entendeu? Nessa moto aí. Então, por que esse capacete? Por que você não leva esse aqui?
Esse aqui é 2,5, ele tem integração com o celular, você consegue conectar no Bluetooth, falar com a sua esposa e tal e tudo mais, não é tão resistente, sabe? Você não vai poder ficar debaixo de um prédio, mas é isso. Então o cara vai e leva o produto mais barato, que vai atingir a expectativa dele, não foi agressivo, totalmente saudável, e o primo dele, quando for comprar o capacete, igual acontece nesse exemplo, o primo dele vai lá e a indicação é na onde? Na loja em que o vendedor soube indicar para ele qual era o capacete, fez ele economizar, fez ele ter vantagem e tudo mais. Então esse é o melhor marketing. Então o primeiro grande virada de chave que eu quero colocar na cabeça de vocês é o seguinte, que não é a persuasão que vai garantir a sua venda, não é a persuasão, não siga essa linha, porque é o seguinte, quando você avança os limites éticos do marketing, isso influencia os seus dados. Por exemplo, se você for muito persuasivo no fechamento, cursos, vou dar um exemplo, gente, exemplo top. Cursos online que trabalham com a jornada de 4 lançamentos através de live. Vamos lá. Eu gosto de lançamento, sou especializado em lançamento. E como que é feito um lançamento? Você vai lá, oferece uma isca e convida todo mundo para seguir uma jornada de desafio de 4 lives. Aí você vai ficar 4 dias fazendo live. Primeiro dia você conta tudo que você sabe, segundo dia você conta tudo que você sabe, terceiro dia você conta tudo que você sabe, praticamente dá o curso de graça ali para a pessoa. E no último dia você fala assim, olha, eu posso atender só 100 pessoas, eu vou abrir o carrinho agora, daqui 1 hora eu vou fechar o carrinho. Da última vez eu vendi 100 vagas em 10 minutos, não chegou nem a 40, não chegou nem a 30 minutos, eu já tinha fechado o carrinho. Então se você quiser comprar de mim agora, que receber bem mais do que eu entreguei para você agora, você vai ter que entrar nesse link agora e comprar agora, porque é só agora que você vai ter essa oportunidade. E aí o que a pessoa faz? Ela tá ali 4 dias te seguindo, 4 dias vendo você fazer a coisa acontecer. Eu estou falando aqui, até que ponto isso é enganação? Nenhum ponto até aqui. Porque se você está 4 dias mostrando para a pessoa que você é capaz de entregar o que você está prometendo, ou seja, vou te entregar um curso de gestão de tráfego. Então, em 4 dias eu te ensino a criar conta, eu te ensino a otimizar as campanhas, eu te ensino a fazer o criativo, eu te ensino a escolher o público-alvo e tudo mais. Se há 4 dias eu fiz isso para você, quando você for comprar um curso meu, eu não te enganei. Eu vou te entregar um curso porque eu tenho capacidade de fazer isso. Então, ali não tem um nível de enganação. Mas existe um nível onde a ética foi avançada, que é o nível em que eu viro para você e falo assim, meu amigo, é agora ou agora. É agora ou agora. Então tem muita gente que naquela pressão, nossa, compra. Aí você tem um time de 7 dias para a pessoa desistir da compra. Agora 15, algumas plataformas trabalhando com 15. Ele vai lá, entra lá e desiste da compra. Aí o que acontece? Quantas pessoas você acha que faz isso? Muitas pessoas. Aí você tem um índice de faturamento alto com um índice de estorno muito alto também. Aí na hora que você vai ver ali, você tem muita gente estornando, e aí quando você tem muita gente estornando, consequentemente você tem muita gente reclamando do processo, ou reclamando do produto, ou simplesmente relatando sua insatisfação com o modelo de vendas, e blá 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 blá, blá, e ali você criou um marketing negativo sem precisar. Diferente de um marketing que você fala assim, gente, olha, eu não quero fazer pressão, não existe pressão alguma, são 100 vagas, eu vou deixar essas vagas abertas até determinada hora. Se a gente realmente atingir as vagas e tudo mais, eu vou falar com vocês, mas calma. Eu vou fazer uma equipe novamente daqui 1 semana, daqui 1 mês, tá bom? Não precisem ficar e tal, porque eu quero pessoas que realmente estejam conectadas comigo. Você percebeu que eu não ocultei que daqui 30 dias eu vou abrir outra turma e que não tem a necessidade de você pegar o dinheiro do leitinho das crianças e colocar nesse curso agora, porque daqui 30 dias você vai ter capacidade de comprar meu curso? É diferente. Entendeu? É diferente. Então aí está a barreira do marketing, então, aí está a ética. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu falei só da primeira sessão. Então o site, o estrategista de marketing, ele tem essa capacidade de pegar o seu contato, criar uma lista automatizada e colocar você dentro de um roteiro de oferta automatizado, sem que você precise ficar trabalhando. Tá? Segunda sessão, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um vídeo. Segunda página, ele vai lá e faz um vídeo falando sobre o problema, tirando você tudo daquela situação, daquele estado de consciência que você não sabe, desculpa gente, em que você não sabe que tem um problema.
Aí você começa a aprender que tem um problema, você descobre lá no site que aquela pessoa, que aquele site, que o produto que aquele site oferece é a solução, e ali você descobre que várias outras pessoas já compraram aquela solução para ela e que naquele site faz em 12 vezes. Ou seja, eu quebrei várias objeções, eu quebrei várias coisas que poderiam te impedir de comprar de mim ali. Você está entendendo? Então, o que um gestor de marketing consegue fazer aqui que pode avançar o nível da ética? Primeiro, a produção do vídeo. Eu posso fazer uma jornada do herói em que vai te induzir a que só o meu produto é a sua solução. Aqui o avanço é a ética. Outra coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer uma campanha de persuasão muito grande e talvez eu não possa usar a palavra manipulação, mas é uma campanha de persuasão muito grande no sentido assim. Eu posso ir lá e eu posso dimensionar dentro da estratégia quantas pessoas viram o filme inteiramente. Inteiro. E quantas não viram. Aí eu posso fazer uma publicidade do sentido assim, eu sei que você viu o filme inteiro. Aí quem viu, viu, né? Não, eu realmente vi, ele sabe. Mas tem muita gente que vai pensar assim, não, ele tá chutando, ele acha que todo mundo viu. Aí, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, você sabe quantas pessoas viu o filme até tantos segundos, até tantos minutos, ou seja, 50% do filme, por exemplo. Aí você pode fazer uma campanha, depois uma campanha exclusiva para essas pessoas que viram o vídeo. E como que é possível isso? Você deixou seus dados aqui. Lembra que eu falei sobre dados? Você deixou seus dados dentro do site. E aí o que acontece? Eu posso ir lá e fazer uma campanha. Ei, tudo bom, Manuel? Eu sei que você viu até metade do vídeo. Eu não sei porque você não quis ver mais, mas vamos ser sinceros. Eu também não gosto de ficar vendo videozinho demorado. Eu quero ir direto pro ponto. Sabe aquele produto que a gente oferecia? Lá, naquele vídeo lá, então, eu estou oferecendo ele agora com tantos por cento de desconto e você ainda vai ganhar uma vantagem de fechar agora. E essa vantagem você vai conhecer clicando no botão aqui embaixo e falando com os nossos vendedores. Neste momento, você falou diretamente com o seu avatar, ou seja, sua persona, o seu público. Até então não falei nenhuma desses, nem avatar e nem persona. O que é o avatar e o que é a persona? É o seu público imaginário, é o perfil padrão do seu público imaginário. Olha, o meu público imaginário, vamos supor que eu vendo cosméticos delineador. Então, é de se entender que uma grande maioria do uso do delineador é para o público feminino, tá bom? Vamos lá, não quero extremidades aqui, tá bom? Então, e também não tem nenhuma ideologia de gênero e nem apoio a nenhum partido político ou coisas aqui do tipo, tá bom, gente? Então vamos lá. É de se entender que uma grande maioria de uso do delineador é através do público feminino. Então você tem uma ideia de que o seu público é em potencial feminino. Aí você também tem que, com base nos seus dados, que a maioria das meninas que estão comprando, das mulheres que estão comprando, são pessoas mais jovens. Por quê? Por causa que talvez o seu rótulo é um rótulo mais interativo, o seu marketing roda em redes sociais, o que faz com que pessoas de idade avançada não acabam tendo contato com a sua marca, o que, por outro lado, por exemplo, se é uma marca mais conceituada, e aí a introdução do seu produto foi através de feiras de cosméticos, ou se não, containers em eventos de alto padrão. Aí você começa de fora para dentro, ou seja, você começa a atingir a alta classe, pessoas. Aí quando você olha, é alta classe, qual é a probabilidade de pessoas de 15 a 25 anos ser da alta classe, em comparação de 25 a 35? De 25 a 35, bem mais, porque você já está no alto da maturidade, você já passou da faculdade, você já entrou, você já está no mercado aí, se formou, está no mercado há 5 anos, já está ganhando um salarinho alto, casou ali, juntou, a renda per capita da família é alta, então significa que você está ali na média de 25 a 35 anos, que você tem uma condição maior, o que significa que você pode pagar um delineador nessa faixa etária de aí R$ 500, vamos dar um exemplo, jogando um ticket lá em cima, enquanto a faixa etária ali de mulheres entre 15 a 25 anos, em que está em uma fase de transição, consolidação financeira e tudo mais, e aí olha para um delineador de R$ 500 e fala assim, não é meu público, não é minha expectativa, não acho que ele entregue isso, mas pode ser que eu compre. E aí você tem uma pequena fatia que vai comprar ali. Mas então ali, eu tô desenhando ali
Peguei aqui, por exemplo, um delineador e fiz aí o que seria uma segmentação e o que seria uma suposta estratégia de introdução do produto no mercado e quem seria o público que a gente ia atingir. Aí eu contemplaria também a questão do shopper, que é aquela quem é que vai decidir a compra? É o usuário? Eu estou fazendo um produto que ele pode ser usado como presente, então se ele pode ser usado como presente, então eu tenho alguma propaganda que se comunica com quem tenha a expectativa de presentear alguém. Então tem toda essa parte estratégica. Então, um vídeo é a forma como você entrega isso. Então, aqui você pode avançar o que eu chamo de barreira da ética, tá? Então, vamos lá para uma terceira sessão. Estamos quase acabando, gente. É conteúdo, é pauleira, é coisa top, tá? Não é qualquer coisinha ali. Vi um videozinho no YouTube e vim aqui falar a mesma coisa que eu vi no vídeo do YouTube, não. Vamos fazendo tudo ao vivo, tudo da cabeça, seguindo um roteiro e vamos lá. Terceira sessão. Apresentação da solução com um botão para o pop-up, informação aprofundada sobre a solução. Olha que bacana. Então eu tenho o funil de consciência do cliente. E aí eu quero pegar o cliente que ele já tem consciência de que ele tem um problema, de que tem uma solução, de que eu sou a solução. Só que eu quero matar uma objeção dele. O que é uma objeção? Ele tem uma dúvida sobre o meu produto. É só aquela dúvida que ele precisa para ele comprar o meu produto. Então vamos lá. Vamos usar o delineador de novo como um exemplo, porque estamos seguindo aqui. Calma, os homens que estão aí estão incomodados com estou usando o delineador. Cara, se coloca aí no papel das mulheres e tudo mais e segue a minha jornada aí que vai dar certo, tá bom? Pega aí, vamos pegar o delineador e qual é a dúvida daquela mulher? Daquela consumidora. Eu quero saber se esse delineador ele vai ficar nos meus olhos se por um acaso cair água. Então ele é a prova d'água e assim, ele cerveja e bebida alcoólica. Aí você vai fazer, nossa, Júnior, mas quem vai pensar em jogar bebida alcoólica nos olhos? Não, mas é uma pessoa festeira. Eu tenho aí uma consumidora que ela vai para bastante rodeio, vamos dar um exemplo. Ela vai para bastante rodeio, ela vai para bastante festa, é uma pessoa bastante badalada. E aí o que acontece? Um delineador que não saísse com uma exposição de água, uma exposição de qualquer outro produto químico, para ela seria perfeito. Ela não quer ficar indo no banheiro para se retocar. Não é essa a missão da noite. Então, se eu conseguir quebrar essa objeção, eu conseguir reconhecer que o processo está barrando em cima dessa objeção, eu vou fazer com que ela compre de mim. Você está entendendo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para ela assim, vou colocar lá na terceira seção do site. Olha, você sabia que o nosso produto faz diversas coisas diferentes do nosso concorrente? Coisas que vão fazer com que você compre da gente? Você quer saber quais são essas coisas? Venha ver aqui. Clica nesse botão. Beleza. Aqui eu te mostrei a estratégia. O que um especialista em gestão estratégica faria e o que poderia fazer eu avançar o que eu chamo de barreira da ética no marketing. Quando você clica nesse botão, eu tenho essa informação lá dentro do meu site, através do que? Lembra do que fez a gente vir para cá? Traqueamento. O que é o traqueamento? Eu vou pegar esse link que está lá no botão e eu vou colocar um rastreador dentro dele. Então, quando você clicar, vai ativar um rastreador lá no meu painel, no meu site. Então, eu sei que você, ou seja, você para mim é um IP, que é o IP da sua máquina ou do seu celular, rodou até a terceira sessão, clicou naquele botão que é o botão da dúvida, ou seja, você é uma pessoa que passou pelo vídeo, você sabe que eu posso resolver o seu problema, você pode ou não ter deixado o seu e-mail lá para cair no meu funil, para você ficar recebendo e-mails, mas eu sei que você tinha uma dúvida. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma campanha de remarketing lá nas redes sociais para aparecer para você. Olha que legal, porque o meu site é integrado com o Facebook. Então você foi tirar uma dúvida lá dentro do site, de um botão que você clicou lá dentro do site, e agora vai ficar aparecendo vários videozinhos do meu delineador, falando para você que o delineador você usa ele debaixo da água, você usa ele de ponta cabeça, você usa ele subindo na árvore, enfim, entendeu? Vocês entenderam aí a analogia que eu quis fazer para vocês. Aí o que é que acontece? Até então isso é saudável. O que não é saudável? O que não é saudável é, por exemplo, eu estou olhando aqui, passou um passarinho ali fora.
O que não é saudável é, por exemplo, você usar essa informação, para você lançar um produto em que vai ficar ali constantemente persuadindo a pessoa. Olha, o delineador, 25% de desconto. Olha, o delineador, levando o delineador, tal, isso. Olha, o delineador, lá, 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 lá. A ofensiva do compra, 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 compra. Isso aí, para mim, ultrapassa a ética. A venda ela se torna uma venda muito persuasiva, mas é muito comum de você encontrar isso também, tá bom, gente? Então, vamos passar aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui vai ser mais fácil. A área de checkout é onde você vai finalizar a venda. E aí, lembra que eu usei o exemplo lá em que você foi comprar o produto e você passou o cartão, mas o cartão não deu certo? Então, automaticamente eu também consigo fazer uma publicidade para você, trazendo você para o site com a proposta de você pagar em dinheiro. Então aqui eu consigo também, tá? Só estou avançando porque eu já passei esse exemplo com vocês. E aí eu vou para o exemplo do obrigado. O que é obrigado? Depois que você paga, você cai em uma página, que é uma página de agradecimento, informando você que você vai receber o produto em casa, ou informando o login do curso que você acabou de comprar, ou então te dando o e-book que você acabou de comprar, com um link aqui embaixo em que você pode baixar o e-book. Mas o que essa página também pode fazer? Essa página aqui, ela pode colocar você em uma esteira de e-mails em que você vai cair na página de obrigado e automaticamente você vai receber e-mails de produtos que são complementares ao produto que você comprou de mim. Então, por exemplo, eu comprei o delineador, certo? Eu comprei o delineador, aí eu preciso, automaticamente eu vou talvez usar ali, você vai, aquela consumidora ela também vai gostar de um batom, ou ela pode gostar de um perfume, então você pega uma linha de produto que está ali na faixa etária do produto que você ofereceu para ela, e aí você manda por e-mail para ela para que ela tenha contato com outros produtos. Olha que bacana. Isso daí está dentro do que eu chamo de um marketing saudável, tá bom? O que não seria um marketing saudável? Seria, por exemplo, você comprar o produto e aí você vender, você ir lá e fazer um e-mail falando sobre, por exemplo, eu te vendi um curso de estratégia de marketing. Aí eu vou e te mando um e-mail falando assim, olha, você comprou meu curso de estratégia de marketing e agora eu tenho um curso de gestão de tráfego. Se você tiver os dois, você vai ser o cara. Ou seja, eu não estou fazendo uma venda casada, porque um não depende do outro para funcionar. Mas eu estou fazendo você achar que sem o curso de gestão de tráfego, você está perdendo uma qualidade que você já tem. Então, poxa, se eu não comprar o curso de gestão de tráfego, quer dizer que eu não vou ser 100% bom? Então, esse tipo de forma de pensamento, esses gatilhos, para algumas pessoas é uma coisa muito evidente. Fala assim, não, Júnior, eu não pensaria isso. Mas outras pessoas pensariam. E quando você faz isso numa escala de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas, ou seja, você manda 100 mil e-mails no dia, quando você faz isso daí, algumas pessoas caem. E quando eu falo cai, é no sentido pejorativo, é no sentido de tipo, foi parte de um marketing persuasivo, um marketing que avançou a barreira da ética. Então eu quero voltar aqui para a gente já finalizar. Eu passei pela demonstração. Marketing estratégico profissional, eu mostrei para vocês que o gestor de marketing ele tem a capacidade de manipular os dados de todo o seu comportamento que você teve ali dentro do site. Tudo que você faz dentro de um site, o gestor de marketing estratégico ele tem domínio. Se ele soube fazer uma estratégia, se ele soube induzir a experiência ali dentro, que a gente chama de experiência de usuário, ele consegue fazer com que o sistema crie um perfil e demonstre para ele quem é o perfil da pessoa que tem mais probabilidade de comprar. E aí ele foca um segundo marketing, que a gente chama de remarketing, exclusivamente em cima daquilo ali. Como que ele faz isso? Através de condicionais. Ele vai criando, olha, a pessoa tem que passar pela primeira sessão, ela tem que ver o vídeo na segunda sessão e ela também tem que ter clicado no botão do produtos que a gente supera no mercado.
Pronto, essa pessoa ela sabe quem somos, ela sabe a qualidade que a gente tem alguma coisa que falta ela fechar. Então vamos colocar ela em contato com a nossa equipe de vendas? Então eu faço um segundo marketing chamando você de forma bacana para você falar com a nossa equipe, porque a nossa equipe quer conversar com você. Pronto, peguei você nos estágios superiores do funil, joguei direto lá para o fundo do funil, que é o cara a cara, que é o atendimento direto, fornecendo o produto. Olha, qual é a objeção? Como eu posso te ajudar? Vamos fechar agora e pronto. Entendeu? Então, tudo isso aqui que eu passei para vocês está dentro do marketing digital, está dentro do marketing estratégico, e eu falei para vocês formas de você reconhecer o que está avançando a ética dentro do marketing, tá bom, gente? Aí eu quero deixar para vocês uma reflexão final aí. Quando vocês verem uma campanha no site ou na televisão ou em qualquer lugar, eu quero aqui agora, sabendo tudo isso que eu passei para vocês, que vocês se perguntem: é manipulação ou é marketing? Porque eu ensinei para vocês o que pode ser uma manipulação, o que passa da barreira do marketing, o que vai além da ética do marketing. É uma tentativa de manipulação ou é um marketing? Não, é um marketing saudável. Ele está apresentando qualificações do produto, está quebrando as minhas objeções, está me dando formas de pagar, não está forçando eu comprar. É marketing. E eles fazem o marketing bem. Então, a partir de agora, com todas as ferramentas, com tudo isso que vocês têm, eu quero que vocês decidam por si só. É marketing ou é manipulação? Aí agora o mundo vai. Vocês vão começar a ver as publicidades com outros olhos. Essa é a aula que eu estava preparando para vocês aí, o conteúdo que eu estava preparando, tá, gente? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.